O meu intuito aqui não é vender nada para você, não é que você me contrate para fazer o seu serviço, nada disso. É justamente para tirar essas dúvidas e explicar ponto a ponto e fazer você entender que às vezes você consegue ser muito mais próspero no seu ofício, né, no seu ramo, através do tráfego pago, potencializando ali seu faturamento, tá? Fala advogado, fala advogada. Esse vídeo eu já vou ser bem direto, tá? Não vou rodear para poder falar o que esse vídeo propõe a ser dito, tá? E aí a gente vai começar já explicando para vocês os 4 pontos que eu trouxe aqui de indagações de advogados dentro das redes sociais, através de alguns anúncios que eu vi ali o pessoal comentando, pontos negativos do tráfego pago, e a gente vai conversar sobre. E antes de fazer qualquer serviço de tráfego pago, você precisa saber se isso vai trazer resultado para você, né? Se vai se encaixar com o seu modo de trabalhar. E aí os 4 pontos são os seguintes. Antes eu quero me apresentar. Me chamo Paulo Emílio, sou gestor de tráfego desde 2018. E hoje no Instagram vocês podem me encontrar como o Paulo Gestor. Os 4 pontos são: o primeiro comentário que eu vi dizia assim, né? Lead só entra em contato para fazer consulta de graça. E aí, qual é o ponto nisso, né? Primeiro, aqui a gente vai partir do pressuposto que essa pessoa fez o tráfego e trouxe alguns leads para ela, certo? Porém, os leads que entraram, vamos dizer que são leads desqualificados. São pessoas que entraram em contato só para tirar dúvidas. E aí essa pessoa trouxe esse ponto negativo ao debate ali nos comentários. E isso realmente é um ponto negativo de algumas estratégias que não filtram antecipadamente a segmentação desse público. Um advogado ele pode sim fazer anúncios nas redes sociais e ter, né, muitos leads desqualificados. Só que aí, aqui também eu não quero ensinar você a vender o seu trabalho, nada disso. Eu quero somente me ater, né, aos pontos negativos, aos pontos positivos e a diferença entre um tráfego que dá prejuízo e um tráfego que dá resultado. Para você fazer um tráfego correto, né, não é só você chegar lá no Instagram, Facebook, no Meta, no gerenciador de anúncios, colocar dinheiro, fazer um vídeo e esperar chegar, tá? Antes, você tem que pensar o seguinte: esse lead, ele às vezes vai entrar no seu perfil, vai ver se você é um advogado que passa uma confiança para ele e posteriormente vai entrar em contato com você. Se for um lead desqualificado que já está procurando por esse assunto, às vezes vai ver seu vídeo ali, né, por coincidência, vamos dizer assim, e vai entrar para realmente pedir, né, grátis. Olha se isso aqui dá certo. E aí o que é que você pode fazer? Há advogados, né, que podem cobrar uma taxa ali pelo menos para fazer alguma consulta, porque ninguém trabalha de graça, né, assim? E há advogados que podem fazer essa consulta de graça, sendo que às vezes de antemão, né, vendo se aquele lead realmente pode ter um sucesso no processo, né, assim? Outra coisa, eu não anotei aqui, mas eu me recordo que tinha alguém dizendo assim, né? Por que um lead vai contratar um advogado de 2.000 quilômetros de distância? Ah, filho d'égua. Eu sabia que essa bicha ia aparecer. É só abrir a janela. Eu não tapa, ela morreu. Por que uma pessoa vai contratar um advogado de 2.000 quilômetros de distância, sendo que o melhor seria ela achar uma boa indicação, às vezes na cidade dela mesma, e contratar esse advogado pro problema dela, né? E aí segue a seguinte questão: e por que você, como advogado, no seu serviço, vai fazer um tráfego para uma pessoa de 2.000 quilômetros de distância de você? Sendo que às vezes você na sua região ali, vamos estar assim, 70 quilômetros de distância, onde você pode até se deslocar até a pessoa, você pode fazer esse tráfego dessa forma, né? E você até pode fazer para o Brasil todo, para muito distante, mas se você já vem com esse pensamento, então não é para você fazer esse tráfego para pessoas de longe, tá entendendo? O segundo ponto aqui é o seguinte, né? Gurus não alcançam sucesso, mas vendem curso sobre como alcançar. E aí eu coloquei aqui entre parênteses, né, que tem assim o seguinte: advogado que vende curso advoga pouco. E realmente hoje na internet vocês veem, né, muitas pessoas que vendem curso, fazem propostas, né, assim, exorbitantes, promessas exorbitantes, e na verdade aquela pessoa só está querendo seu dinheiro ali naquele momento e não vai te trazer retorno nenhum. E isso é uma precaução que a gente deve tomar em tudo na vida, mas principalmente nas redes sociais. E aí, trazendo isso para o tráfego pago, né?
as pessoas potencializam, vamos dizer assim, essas falcatruas, né? Com o valor do dinheiro. Então começa a alcançar muitas pessoas do nicho segmentado. Então, advogado quer vender curso de tráfego para advogado, quer vender serviço de tráfego para advogado, e aí usa a autoridade do nome por ser advogado, cobra muito caro, não traz resultado e aí mancha, né? A questão do tráfego pago como se o tráfego em si não trouxesse resultado. O terceiro ponto, a gente vai ser até agora anúncios pelo Google, né? Diz assim, advogados pagam para sanar dúvidas. E aí o que é que esse comentário da pessoa quis dizer, né? Que às vezes os advogados fazem anúncios pelo Google Ads. Tem ali sua landing page, né? Bem certinha. E aí o pessoal que entra através desses anúncios entram só para tirar dúvidas. E aí não traz um retorno financeiro, que é o que o advogado espera, investindo, né, em anúncios. E aí faz muita relação com a primeira indagação, né? Que é o seguinte, lead só entra em contato para fazer consulta de graça. E aí a gente entra naquela questão, será que é a estratégia correta que você está utilizando? E no final do vídeo eu vou trazer para você a forma correta, para se você fizer seu próprio tráfego, você começar a pensar se vale a pena utilizar essa estratégia que eu vou passar para vocês, ou se vale a pena continuar como tá, se vale a pena contratar um serviço de um gestor para fazer isso, tá? E o quarto e último ponto é o seguinte, na internet, a produção de conteúdo é o que gera resultado. Porém, você fica refém disso. E aí esse advogado quis dizer o seguinte, que eu lembro, né, que foi um texto que ele colocou, eu peguei só uma frasezinha. Ele disse que antes ele fazia tráfego pago, entrava, sei lá, muitas pessoas em contato, só que a maioria ou era para tirar dúvida, ou era para fazer consulta de graça, e aí ele não tinha um retorno, né? Ele não via um retorno viável para ele, e aí ele parou de utilizar o tráfego pago como forma de captação de clientes. E aí ele começou a gravar conteúdo, produzir conteúdo, fazer posts, né, relacionado ali ao nicho dele. E depois que ele começou a fazer isso, ele começou a utilizar o turbinar, que é uma forma que o advogado pode utilizar para poder aumentar o alcance dos stories, das publicações, e atingir um pessoal mais abrangente, né? E aí, após ele começar a fazer isso, a cada 3 pessoas que entravam em contato, uma fechava um contrato com ele. E aí ele trouxe isso como resultado da produção de conteúdo. E aí, isso pode ser uma verdade, mas a gente não pode dizer que não é o tráfego pago que traz resultado e a produção de conteúdo, ou vice-versa, porque uma coisa não tem relação com a outra. E aí, se você utiliza o tráfego pago, utiliza anúncios e produz conteúdo, é lógico que o seu resultado vai ter uma potencialização maior. Porque, seguindo aquela questão que eu disse que o lead vai entrar no seu perfil, vai ver se você tem autoridade, vai ver se você passa a confiança necessária para ele contratar, vendo que você produz diariamente, às vezes esse lead não vai entrar em contato logo ali na primeira vez que viu o seu anúncio, mas ao longo da semana, vendo que você posta, né, frequentemente sobre, ele pode ir entrar em contato com você. E aí, às vezes, né, ali no gerenciador de anúncios não marca que foi um lead, entrou em contato com você, mas essa pessoa ela veio através do tráfego pago. E aí a gente tem que ver essas questões também. E aí eu vou trazer aqui para vocês uma questão que a gente vai agora falar sobre o que é resultado, tá? Porque no tráfego você pode ter diversos objetivos. Você pode querer ser mais visualizado, você pode aumentar suas visualizações, seu engajamento, você pode aumentar seu número de seguidores. E aí, qual é o seu objetivo principal? Qual é o resultado que você quer? Vamos ser até o resultado de faturamento? Vamos ser até o resultado de querer captar mais clientes, querer fechar mais contratos pelo tráfego? E aí eu vou trazer aqui, por exemplo, né, um escritório que eu faço tráfego específico para previdenciário. E aí vamos trazer esse nicho para nossa discussão aqui. Vamos falar de salário maternidade. A cada salário maternidade, vamos supor que o advogado cobre 30%, né? Então, se o salário maternidade for ali 6 mil, 30% a cada contrato que der certo, você vai conseguir ganhar ali 2 mil reais, é assim? E aí a gente vai pensar, você já tem sua captação normal, orgânica, você às vezes não precisa do digital para poder captar clientes, certo? Mas vamos supor que você gaste 100 reais para fechar um contrato. Isso é um valor alto, tá? Não é o ideal, é um valor alto. Você gasta 100 reais para fechar um contrato. Esse contrato, ao final ali do tempo, né? Dando certo, você vai ter um retorno de 2 mil. Então, você teve, né? Ali
um resultado de 20 vezes o valor investido. Isso se você fizer o tráfego sozinho, se você não tiver uma equipe por trás e tal. Mas vamos supor que você tem uma equipe, você tem um atendente, demore alguns meses até sair esse resultado, que realmente demora. A gente nunca pode dizer que se você fechou um contrato, você vai receber aquele valor, porque é incerto, né? Vamos lá. Você está com uma operação de tráfego rodando, você tem uma agência por trás disso, ou você tem um gestor confiável por trás disso, você contratou uma equipe para fazer o atendimento, selecionar o lead, responder, poder converter, poder separar a papelada, poder analisar e tal. Você vai ficar com a única função de dar entrada no processo, né, fazer as defesas e tal. Você vai ficar com a parte de advogar, certo? Você não vai entrar na parte do marketing, você não vai entrar na parte do atendimento. Esse custo que você tem por mês com a agência, com investimento em anúncio, que são valores diferentes, vamos supor que você pague aí R$ 1.500 para o gestor, R$ 1.500 por mês. E você pague lá mais R$ 1.000 de anúncio, tá? R$ 1.000 de anúncio. Você vai ter ali um custo de R$ 2.500 por mês. Vamos supor que você pague também mais um salário para um atendente. Então ali você vai ter um custo de R$ 4.000 por mês com anúncio, com marketing, certo? E eu tô colocando o custo por contrato de R$ 300. Então, com esse valor que você tem de 4.000, você poderia fechar em torno aí de 12, 13 contratos por mês, certo? Por mês. E aí, ao final de 5 meses, você teria 65 contratos fechados, tá? E aí você pode, no começo, até perder um dinheiro, vamos dizer assim, investir mais do que vai ter o retorno. Só que no longo prazo, você vai ter 65 oportunidades de dar certo, ter êxito nesse contrato. Isso eu tô falando num prazo ali de 5 meses. 65 contratos desse dando certo, você vai lucrar quanto? Cada contrato você vai ganhar 2.000. Então ali a gente pode dizer que você vai ter aqui 130 mil de retorno, certo? E se a gente pegar os 5 meses vezes os 4.000 que você tem de custo por mês, você vai ter gastado 20.000. Então aí você teve um retorno de 110 mil. E aí você pode incluir também outros gastos nesse sentido, que mesmo assim você vai ver que foi viável. E você fechou somente aqui 13 contratos por mês. E isso é um valor assim, que no começo você pode achar que é um valor muito exorbitante, mas que a longo prazo vale a pena. Se não ficou muito claro essa relação de valores, né, de contratos, e eu sei que eu estou utilizando aqui um nicho que realmente tem mais resultado do que outros nichos, mas se você utilizar uma relação assim, você vai ver que pode ser que o tráfego sirva para você. E aí é que a gente abordou, lead só entra em contato para fazer consulta de graça, gurus não alcançam sucesso, mas vendem cursos sobre como alcançar, pelo Google, advogados pagam para sanar dúvidas, e na internet a produção de conteúdo é que gera resultado, porém você fica refém disso. E aí agora a gente vai partir para a estratégia. O que é que vocês podem fazer para pular, né, esses pontos negativos e atingir o público correto para vocês, um público que pode ser que traga mais resultados do que o que você vê genérico por aí, porque não é certo você entrar aqui no YouTube, pesquisar como fazer tráfego para advogado, e aí você começar a fazer e achar que o problema é o tráfego, porque eu acredito que seja da mesma forma do direito, né? É como se você tivesse entrado no Google e pesquisar assim, né? Como vencer um processo. E aí você achar que você já é um advogado, né? E aí a questão é o seguinte: vale a pena ou não vale ter um serviço personalizado, ter um serviço estratégico de tráfego nessas condições? E a estratégia é o seguinte: você pode anotar pegar um papel e uma caneta e anotar isso. Primeiro, você tem que entender seu posicionamento. Essa é a primeira coisa, porque isso vai te ajudar organicamente, sem que você precise gastar dinheiro com anúncio. Você precisa ver seu posicionamento como tá. Se, caso uma pessoa interessada no seu serviço, se entrar ali no seu perfil, se logo de primeira ela vai entender que você vai poder ajudar ela. Porque o que a gente vê é muito advogado que copia os outros, que utiliza a bio ali feita, né, copiada de outras pessoas, não utiliza os destaques da forma correta, não fazem postagens. E aí eu não tô falando para você produzir conteúdo diariamente, mas você precisa ter alguma coisa no seu Instagram, e vamos utilizar aqui Instagram e Facebook como referência, tá? Você precisa ter alguma coisa no seu Instagram que faça o público, assim que entrar ali na sua página, entenda que você pode trazer um resultado para ele.
E aí de forma orgânica, às vezes você consegue conquistar clientes sem que você precise pagar. Sobre anúncios, tá? Você tem que pensar o seguinte, você não pode oferecer de uma forma genérica. Ah, eu sou advogado que trabalho com direito da família, meu escritório trabalha com direito da família, direito previdenciário, criminalista e entra em contato comigo, alguma coisa assim. Primeiro que um anúncio agressivo, você tem que ver se você está seguindo o código de ética da OAB sobre o provimento 205, que é o que rege, né, o marketing jurídico. E outra coisa, se você for fazer de forma genérica, você não vai atingir um público específico. E aí pode ser que entre curioso mesmo. Só para perguntar, criminalista e aqui, e esse meu parente aqui que foi preso, será que ele consegue, será que você consegue tirar ele da cadeia? Alguma coisa assim, né? Você precisa ser específico. Se você é advogado previdenciarista, você vai pegar ali um dos serviços que você pode oferecer e começar a trabalhar no tráfego, ou então começar a trabalhar no seu perfil com mais foco. Por exemplo, salário maternidade é uma coisa única, né? Você não vai oferecer outros serviços simultâneos, mas você vai focar nisso. E aí você vai conseguir começar a pegar um público que vai ser o público que vai se interessar por você, porque é um público bem único. Não é genérico, certo? Não é qualquer pessoa que quer um salário maternidade. Agora, se a gente for dizer assim, eu sou advogado previdenciário, eu posso pegar aqui idosos que querem se aposentar, pessoas que querem receber algum benefício, BPC, pode entrar também, né, salário maternidade, aí diversos serviços que um advogado previdenciarista pode oferecer. E aí fica muito genérico e realmente entra muita pessoa para tirar a dúvida. E aqui, o que a gente menos quer é que você seja genérico, que você copie. Ah, esse advogado aqui tá fazendo isso, eu acho que ele tá tendo muito resultado, eu vou copiar ele. Não, essa não é a forma certa. Você tem que encontrar a forma que você se encaixa no digital para poder ter resultado. E aí, partindo desse pressuposto, você já ajeitou, né? Arrumou seu posicionamento. Você já começou a fazer postagens específicas para um serviço específico. Você já começou a captar organicamente possíveis clientes, né? E aí, o que é que você vai fazer? Ao fazer um anúncio, você tem que se ater a tudo isso que eu falei. Tira o genérico, não faz genérico, faz o certo para você, tá? Foca em uma persona específica, foca em um público-alvo e vai atrás dele. Que aí é mais provável de você ter resultado do que se você for e chegar aqui e dizer assim, eu sou advogado previdenciarista, entre em contato comigo. Sim, mas qual é o serviço, entendeu? Você tem que estreitar o seu público. E aí você vai fazer um anúncio. Você vai pegar essa pessoa específica, que vai ser uma pessoa que vai querer contratar o seu serviço. E aí eu vou utilizar esse mesmo exemplo. Salário maternidade. Quem é que vai precisar de um salário maternidade? Mulheres grávidas, certo? Que estão perto de ganhar bebê. Então você vai pegar esse público específico e vai pegar qual é a dor desse público. Às vezes essa mãe está precisando desse valor porque a gravidez, né? Dar à luz a um bebê precisa de um capital para você comprar, sei lá, um berço, para você dar toda a estrutura ali para esse período. E aí, às vezes, essas mamães, né, não têm essa estrutura e elas buscam um salário maternidade, ou então, às vezes, nem sabe que tem direito, mas você vai atrás desse público específico, você vai atrás da dor desse público específico. Pode fazer um vídeo, pode fazer uma imagem que atraia através da dor, que mostre que essa pessoa tem realmente o direito daquele serviço, daquele benefício, e aí você vai fazer um anúncio. Você pode utilizar o turbinar, se você não quiser ter demora, né? Se você não quiser dedicar muitas horas aqui utilizando o gerenciador de anúncios, fazendo de uma forma profissional, você pode utilizar o turbinar se você não quiser contratar alguém para fazer esse serviço para você. Mas se você tiver um tempo a mais, você pode até no YouTube mesmo pesquisar como que faz ali o gerenciador de anúncios, como que faz seu portfólio empresarial, né? Sua BM, como que sobe um primeiro anúncio, como que direciona o público correto. E aí você pode pegar tudo isso e direcionar especificamente para esse público, com a idade correta, com o gênero correto, porque um anúncio de salário maternidade não é viável você anunciar para homens, por exemplo. Aí você pode até pensar, mas às vezes se o pai estiver mexendo na internet, será que ele não pode olhar? Pode, mas a gente tem que ser específico, tá? Aí você vai partir do genérico, que você, em vez de atingir, 30 mil mamães, você vai atingir 80 mil pessoas com o pai, com o irmão, com o avô, e às vezes eles vão passar nem vão ver. Então, a dica né? Seja específico. E aí eu quero que vocês comentem aqui se eu deixei passar alguma coisa, se vocês querem saber alguma coisa sobre o tráfego pago,
Se você tem alguma dúvida, se você já fez, já gastou com o gestor e não deu certo, o que é que você pode fazer? Você pode perguntar aqui. Eu vou deixar também meu Instagram, você pode me seguir, pode perguntar por lá pela DM, que eu vou tirar sua dúvida, tá? E se você gostou, deixa o gostei. Como eu acho que eu nem falei no início do vídeo, né? Mas o meu intuito aqui não é vender nada pra você. Não é que você me contrate para fazer o seu serviço, nada disso. É justamente para tirar essas dúvidas e explicar ponto a ponto, tirar, né, essa visão errada que o pessoal tem sobre o tráfego pago e fazer você entender que às vezes você consegue ser muito mais próspero no seu ofício, né, no seu ramo, através do tráfego pago, potencializando ali seu faturamento, tá? Então é isso. Desde já agradeço. Deixa o like, se inscreve e vamos para cima.